que a gente comece esse bate-papo é entendendo que toda crise, ela tem seu início, tem o seu meio e tem o seu fim. Geralmente, as crises, elas são previsíveis. O que isso quer dizer? Ela acompanha uma série de fatores que já nos proporciona alguns alarmes iniciais. O que são esses alarmes iniciais? São são sintomas precoces que a gente vai analisando no contexto, em diferentes contextos e pensando, será que isso pode acontecer aqui? Se isso acontecer, como é que eu vou trabalhar o meu meio de hospedagem, a minha agência de viagem, a Secretaria de Estado, para que os efeitos sejam minimizados? É importante, o que eu vou falar aqui não é uma axiologia do turismo. Além dessa transversalidade do turismo, é importante que a gente entenda que o turismo é uma ciência. O que eu quero dizer com isso? Que ainda é muito precoce para a gente dar dados conclusivos das implicações dessa crise. Até porque, de certa forma, torna-se imprevisível em tempo que não há vacina ainda. Então, pode perpetuar aí por alguns meses, não se sabe ao certo. Todavia, como a gente sabe que há possibilidades de mitigação, de minimização, a gente precisa compreender as fases da crise. Sim, claro. Bom, a primeira fase, eu estou falando com base em um estudo do Trinet, que saiu agora recentemente, que eu indico a todos os gestores públicos e privados e que eu posso disponibilizar posteriormente também. E algumas notícias do Pan-Rotas. Bom, na fase de previsibilidade, é importante que já nessa fase, que a gente, quando, por exemplo, iniciou lá em Wuhan a disseminação do vírus, do Covid, que a gente já sabia que isso estava acontecendo em algum lugar do mundo, que a gente já pensasse em um plano de gestão de crises. Claro, já um plano de gestão de crises, sim. A gente tem que trabalhar com ferramentas que auxiliem, ferramentas de planejamento, que nos auxiliem em como minimizar esses impactos. A partir do momento que a gente pensa num plano de gestão de crises, a gente começa a analisar todo o contexto. O que é analisar um contexto? Quais são os sintomas precoces que a gente pode acompanhar de acordo com essa situação. A gente viu que a disseminação era rápida, a gente viu que milhões de pessoas estavam morrendo, a gente viu que hotéis estavam fechando, que hospitais estavam sobrecarregados, que a contaminação de profissionais de saúde estava absurda, que não havia vacina. Então, a gente já tem uma previsibilidade, a gente já observou os sintomas. E aí é quando começa aquela enxurrada de informações. A triagem nos meios de comunicação é fundamental. É muita disseminação de fake news. A gente só consegue ter uma análise desses sintomas com informações e fontes sérias. E aí, a partir do momento que a gente já fundamenta um plano de gestão de crise, o que a gente pode fazer? Bom, já fiz meu plano de gestão, já analisei o contexto mundial, isso pode chegar aqui no futuro. E o que eu posso começar a fazer agora? Eu posso começar a treinar minha equipe para situações como essa. Eu posso pensar em continuar o monitoramento dessa triagem de informações, ou eu posso ignorar os fatos, ou ainda interpretá-los de uma forma equivocada. Que é o que aconteceu com a maioria dos países. Subestimou o fato. E aí é que mora o perigo. Se a gente subestima uma crise, um fato como esse, a gente não se prepara. E a gente não minimiza impactos. E aí... E o Brasil continua subestimando, né, Lara? Infelizmente. No Brasil, eu diria Sergipe também. Então, a gente precisa levar um pouco mais com seriedade o que está acontecendo, né?
Mas, enfim, vamos não sair dos pormenores a priori. E quando acontece como é que eu posso dizer assim, essa má interpretação ou ignorância dos fatos, a gente entra numa fase de emergência. Quando a gente já está numa fase de emergência, é importante que a gente entenda que a comunicação e a transparência é fundamental. Ô Lara, e por que você diria comunicação e transparência? Primeiro, porque a comunidade ela precisa entender o que de fato realmente está acontecendo e as proporções. Sim. Bem como as equipes e os funcionários que trabalham nos estabelecimentos. É fundamental que a comunicação seja direta, seja clara e seja precisa. Para quê? Para que a gente possa fazer um monitoramento da situação durante a crise. Porque vai haver uma continuidade dessa crise. E aí, com esse monitoramento, o que é que a gente pode perceber? Olha, algumas implicações são inevitáveis. Por exemplo, daqui a alguns meses haverá um decreto que encerrará o funcionamento dos meios de hospedagem, que proibirá as pessoas de circularem. Então, essas implicações são certeiras. Ao passo que eu entendo que essas implicações existem, a gente começa a trabalhar um cronograma de recuperação. Porque isso não permanecerá fechado para sempre. Em algum momento, essa abertura será gradual. E tanto o setor público quanto o setor privado precisa estar preparado. Licença. Então, ao passo que a gente entende que é possível a gente construir um cronograma de recuperação gradual com algumas questões operacionais fundamentadas em ações lentas, mas ações graduais, que é o que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre essas questões operacionais, a gente vai construindo um plano de resiliência. E a partir desse momento que a gente tem um plano de resiliência, se a crise for a médio e longo prazo, a gente consegue ir se adequando. A gente consegue Lara, se e o que preparando. seria esse plano de resiliência? São algumas ações, algumas questões operacionais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que vão proporcionando que o turismo volte aos poucos, a médio e longo prazo, ou que minimize os custos operacionais desses empreendimentos, dessa gestão, durante a crise. Compreendido? Pode continuar. Bom, bacana. Então, a gente sabe que com esse plano de resiliência, a gente vai levando a situação com mais autoconhecimento e com a gente já passou pela fase da emergência, a gente já passou pela fase da continuidade da crise, monitoramento, e aí a gente chega na recuperação das crises. Aninha do M2, um abraço. Nossa live é daqui a pouco, né? Bom, daqui a alguns dias. Essa recuperação é importante que a gente estabeleça alguns objetivos. E que nesse cronograma de ações, esses objetivos atendam durante esse período de tempo. E aí, é importante também que a gente estratifique. Claro, o que estratificar? Você precisa entender nesse momento qual é seu público-alvo. Porque o comportamento do consumidor, ele vai mudando.
Ele vai mudando e a gente tem que entender que se a gente quer abarcar o mundo, a gente não compreende segmento nenhum. Exemplo, o que eu quero dizer com isso, para ser mais clara, dar mais clareza e coesão. Aracaju, vamos supor. A gente está se recuperando da crise e volta à promoção do destino Aracaju. Nós temos sol e praia, nós temos cidades históricas, nós temos elementos culturais, nós temos gastronomia, nós temos eventos e negócios. Se a gente resolve trabalhar a volta do setor em todos os segmentos, a gente não foca em nenhum, não estratifica, diverge nos objetivos e o cronograma não acompanha o plano. Então, é preciso que a gente segmente, é fundamental. Em qualquer plano, desde o início, e principalmente agora, que a gente tem uma nova mudança no comportamento dos consumidores. Isso. Né? E assim, a gente tem que entender que durante essas fases da crise, a gente pode fazer alguns questionamentos. Quais são esses questionamentos, Lara? Bom, quais ações, as questões operacionais que vamos adentrar daqui a pouco, podem ser executadas para recuperar o mais rápido possível? Quais são essas ações? Podemos levantar outro questionamento, de repente. Quais as lições aprendemos com essa crise? Você está preparado para a próxima crise? É isso que a gente esquece muito, sabe? Principalmente, eu digo isso por experiência própria. Na gestão pública, as pessoas estão tão acostumadas a apagar incêndios que se esquecem de planejar. E aí, quando acontece outro fenômeno, a recuperação, o processo de recuperação é praticamente o mesmo. Você não consegue nem mitigar mais ações, porque você não entendeu com essa crise e você não se planejou para a próxima crise. Então, exemplo, vamos lá, a crise do 11 de setembro. Eu tenho certeza que desde então do acontecido, a gente viu uma mudança de hábitos, prezando pela segurança. Então, a gente viu que meios de hospedagem, eles colocaram segurança como um elemento fundamental, aprenderam a lição e possivelmente, se não estivessem preparados para um outro fenômeno, um outro fenômeno como esse, eles estariam menos impactados. Começou a ampliação de soluções tecnológicas para manter a segurança, monitoramento cruzado, conseguir ampliação de detectores de metais nos hotéis. Então, vocês veem que é possível a gente tanto prever o que está acontecendo, o que poderá acontecer de acordo com o que já está acontecendo, mesmo que do outro lado do mundo. É possível a gente ir acompanhando de acordo com os fatos e planejando possíveis ações para minimizar o impacto. Da crise do vírus do Covid, ele provavelmente vai acontecer quando surgir um grande evento. Surgir um grande evento, como assim, Lara? Qual seria esse evento? A vacina, o surgimento da vacina. Aí sim podemos falar em recuperação da crise. E aí podemos entender que a partir desse momento a gente já vai ter que pensar nas questões operacionais de forma mais concisa. Mas a priori, como não há resolução total, a gente vamos falar um pouquinho sobre as questões operacionais no âmbito atual, sem o surgimento desse evento, sem o surgimento da vacina.
A gente viu que o Ministério do A gestão, Turismo... né, Lara, dessa crise? Isso, a gestão da crise começando pela parte operacional, né? E aí a gente começa a verificar algumas possíveis ações, Perinoto, do Piauí, Delta Parnaíba, Abração, colega aí que estava na Premiação Nacional do Turismo, Ministério do Turismo, categoria Academia. Foi um prazer conhecê-lo lá. E aí, nessas questões operacionais, é importante que a gente entenda que a palavra-chave nesse momento, exatamente, traçar uma direção estratégica e voltar todas as suas estratégias por objetivo desenhado. Perfeito, isso é planejamento. Diante das crises, vocês estão me ouvindo? Eu ouvi aí que está travando. Não, Ouvindo? já voltou normal. Já voltou. Voltou. Pronto. Então, é isso aí. É o que o André e a Izzy falaram. Justamente, Anderson. O nome disso é planejamento. É você trabalhar com um planejamento. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários e entrar de todo mundo, me desculpem. Estou fazendo pelo celular aqui, meu no Armengue. Mas aí eu sei que tem muitos colegas de profissão aí que estão acompanhando, muitos alunos, muitos seguidores, amigos. Qualquer coisa eu te falo. Pronto. Ótimo, perfeito. Karen Cacau, Universidade Estadual do Amazonas. Muita gente do Amazonas, a Márcia da Secretaria de Turismo do Amazonas, abraço, a gente nos conhecemos lá no Seminário Mineiro de Tecnologia, o SEMPIT, né? Pessoal da Verdea Turismo, Abração, Agência de Viagens, Geraldo Bittencourt. Tem que falar o nome das pessoas, senão, algumas pessoas que senão vão me matar depois. Mas vamos voltar lá às questões operacionais, né? Vamos lá. Verdea Turismo é a agência do Cleomar. O nosso vice-presidente da Bebeto ainda fala como se tivesse, mas o carinho por vocês todos é enorme e continua sempre. Bom, nas questões operacionais é fundamental que a gente fale sobre uma palavra-chave, duas palavras-chave, eu diria. Não, uma palavra-chave. Empatia. Aprendamos com essa crise a ser empáticos. Empatia pelo outro, empatia pelo fornecedor, pelo colaborador, pelo cliente. Com empatia, a gente perpetua o bom senso, né? Que é preciso nesse momento, para que a economia volte a movimentar-se de forma dinâmica e que se recupere logo, porque a gente sabe que como qualquer crise, se perpetua por muito tempo, os efeitos são catastróficos. E aqui não é turismologia, não estou futurologia, é o que a gente acompanha com base nos dados e com base em outras crises que já aconteceram. Então, a gente viu que o Ministério, falando em empatia, desenvolveu uma ação bem interessante. Não cancela, remarca. Isso é fundamental, porque com isso a gente evita os cancelamentos e proporciona a re-reserva. O que já estava reservado pode ser reservado novamente. E a sugestão é que seja com duração de até um ano após a emissão. Tem alguns países que estão oferecendo vouchers. O que é esse voucher, Lara? É a ideia de que você pode aproveitar determinado serviço, aproveitar determinado... Gente, licença aqui. Determinado serviço. E com esse voucher, ao invés de cancelar, você pode utilizar ele posteriormente. E não precisa devolver seu dinheiro, porque você vai utilizar o serviço posteriormente. Isso mesmo, Aninha. O momento é de ficar de olho nas tendências de mercado, o momento de resiliência, reavaliação, por isso o plano de resiliência e novos traçados para pós-pandemia. Isso, a volta gradual, né, que
que está por vir. Bom, e nessa ideia do Ministério do Turismo de não cancelem, remarquem, a gente sugere que as agências, a ação sugere que as agências de viagem, os meios de hospedagem, os promovedores de eventos e reuniões, eles façam uma colaboração, né? Entre pelo processo de colaboração, evite o reembolso, ou evitem um cancelamento, e assim eles consigam, como eu posso dizer, evitar o adiamento e promova a cooperação. Basicamente isso. E amenizar as perdas também, né? Sim, com certeza. E se você tiver que devolver, né? Vai ficar num prejuízo maior ainda, né? Isso, exatamente. Até porque os custos são altos de um empreendimento. Por exemplo, uma das ações, outra ação operacional, essa foi uma das, é que as pessoas, elas eliminem excessos, reduzam serviços não essenciais, reduzam operações e manutenções que não são necessárias no momento, cortem despesas, literalmente. Aí, Lara, como é que esses gastos, esses custos travou? Foi pessoal? Deixa eu verificar Eu aqui. tô vendo aqui normalmente. Pode ser a internet de Cleomar mesmo. Aqui não Pronto. travou, não. Pronto. Então, fechem. A ideia aqui é fechem operações não essenciais, reduzam custos e adiem manutenções. Vamos aos exemplos. Por exemplo, hotéis que têm uma grande quantidade de unidades habitacionais e que com certeza não estão recebendo lotação máxima, elas podem fechar, os hotéis podem fechar alguns andares. E isso, adaptação. Vamos fechar os andares, isso mesmo, Aninha. Vamos fechar os andares, estabelecimentos de alimentação que servem no buffet, que passem a servir à la carte, que evitem pratos compartilhados, substituam por pratos individuais. O que é que pode ser mais adiar manutenção. E outro exemplo que a gente pode ter ideia, me veio agora à cabeça, referente à primeira ação, que nessa ideia de oferecer vouchers, o governo da Sicília fez algo bem interessante. Eles estão fazendo um plano de recuperação, e nesse plano eles vão oferecer vouchers para o turista. E em que consiste esse vouchers? O governo irá, como é que eu posso dizer? Dividir despesas com o turista em que sentido? Uma porcentagem que ainda não foi definida das passagens aéreas serão custeadas pelo governo. Algumas entradas em atrativos turísticos não serão pagas, serão gratuitas. Alguns custos de estadia também serão custeados de acordo com a rede hoteleira que vai ocorrer e com base nos hotéis que já estão cadastrados junto aos órgãos governamentais de turismo. Então, a gente percebe que essa política de vouchers funciona, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente falou anteriormente da política de vouchers com agências de turismo e agora com a gestão pública. E aí, o que acontece? Isso vai promovendo a movimentação da economia e a volta do turismo de forma lenta. Outra ação, vamos lá, primeira ação, ok, utilização de vouchers, não cancela, adia, remarca, reserva. Segunda ação, reduza os custos, adie manutenções, elimine custos desnecessários. Terceira ação, recursos humanos.
é inevitável que ocorrerá algumas demissões. E aí acontece que nem a Aninha falou, a adaptação. Não travou, ótimo. Em que consiste essa adaptação? Eu tenho uma equipe que está acostumada a fazer determinadas funções. Será que eu, enquanto gestor, eu entendo quais são as habilidades da minha equipe? Será que eu posso aproveitar algumas habilidades que não são concernentes àquela determinada função? Eu acho que sim, né? A gente precisa se reinventar, se adaptar. E aí a gente pode compreender a gestão, não necessariamente e não necessariamente havendo a necessidade de demissão. Vamos a um exemplo. A Fox Travel Partnership, ela está pegando esses agentes de viagens da corporação e fazendo treinamentos para novas funções. Então, né? Então, aí você vê que a gente, acompanhando agora, a gente viu que o Airbnb fechou alguns escritórios, o TripAdvisor demitiu, parece que foram 25%, segundo o Panrotas. Posso estar equivocada na porcentagem, mas é uma porcentagem considerável. E é inevitável que isso aconteça. Vamos ter vários profissionais demitidos, mas podem acontecer de vocês, enquanto gestores, descobrirem novas habilidades na sua equipe que vocês podem aproveitar. Claro, respeitando sempre as leis trabalhistas. É muito importante isso, até para que seu colaborador se sinta mais motivado. O turismo de base comunitária pode ganhar força após Covid, ser mais atraente, pode ser mais viável em termos de custos? Olha, eu acredito que sim. Isso é uma percepção para pesquisadora. Eu não tenho dados conclusivos ainda sobre se isso realmente pode acontecer. Mas eu acredito que sim. Por quê? Primeiro porque o turismo, a tendência é que o consumo de turismo doméstico amplie. E a partir desse momento a gente sabe que cada um em seu estado tem suas particularidades, suas singularidades, tem seus atrativos. E a tendência é essa. Saiu um estudo nos Estados Unidos recentemente que diz que os norte-americanos eles estão predispostos a viajarem não mais que 100 milhas de distância. Então, você vê que a tendência é que o consumo doméstico ele aumente, exatamente. Eu acredito que também o meio ambiente agradece em que sentido esse momento? Para que as pessoas compreendam como o ser humano, em suas relações, interferem no sistema, no equilíbrio natural e que, bom, em algum momento aí vai haver um desequilíbrio. Então, eu acredito que isso vai promover uma conscientização, uma educação ambiental maior e, consequentemente, amplia a busca por experiências autênticas, por experiências comunitárias e que busquem essa valorização da natureza, isso com muita consciência. Eu acredito que é possível. Respondido? Poderia ganhar um incentivo maior, turismo. Concordo. Eu já fiz alguns estudos aqui no estado de Aroba, em Itapuranga da Ajuda, sobre turismo comunitário. E, inclusive, nosso estado tem uma potencialidade muito grande para o turismo comunitário que não é tão bem aproveitado. Exatamente, produção associada e com a própria regionalização. A Aninha está aqui, a gente vai conversar nos próximos dias aí sobre regionalização. Quem não conhece a Ana, ela é coordenadora geral do Ministério do Turismo. E o que ela está falando é basicamente isso, realmente, a regionalização do turismo doméstico e será a retomada do turismo. Eu acredito porque a gente acabou desviando também se apaixonada pelo turismo das comunitárias, não teve como. A gente acabou voltando um pouquinho. Ó.
Bom, a gente falou de algumas questões operacionais voltadas para as agências de viagens, para o setor hoteleiro, para o setor governamental. Por nada, disponha. Compartilha a Lara, live aí. Queremos ampliar é, essa quantidade de nós pessoas. temos 20 minutos Ó, restantes aí. Senhor. Vamos É, ampliar aqui. porque depois a gente ainda tem que fazer os agradecimentos, então, se Uhum, você pudesse, porque pode aparecer também alguma pergunta, é verdade. vamos lá. No setor aeroportuário, a gente é notável que já existem algumas ações. Quais são essas ações? Exemplo, quarentena de aeroportos. Já tem sido comprovado que essas ações não têm um impacto suficiente. Então, temos que repensar em outras ações. Em Viena, por exemplo, no aeroporto de Viena e na Emirates, grande beijo, na companhia Emirates já está acontecendo a testagem do coronavírus. Como é que acontece essa testagem? Já estão sendo disponibilizados durante os voos e no próprio aeroporto de Viena testes PCR que indicam se o turista está ou não com o coronavírus. E aí a gente passa a perceber como é a importância da triagem. Essa triagem ela tem que acontecer tanto no aeroporto quanto nos check-ins dos próprios hotéis na rede hoteleira. E em que consiste esse check-in? Olha, de onde é que você está vindo? Você passou por alguma zona que tinha... quais foram os locais que você passou? Será que esses locais eles tinham alto índice de contaminação? Quantos? Há possibilidade de você estar infectado, você teve contato com outras pessoas. Oi, Ellen, já temos uma live aí sobre regionalização próxima semana. Me segue lá que a gente vai falar sobre isso. E essa triagem nos aeroportos e no setor hoteleiro é fundamental para que a gente entenda quem é que está chegando, entenda se há possibilidade de estar contaminado, monitore os casos que possivelmente já ocorrem, e assim a gente vai tendo uma dimensão de como a situação está acontecendo no nosso contexto. É nítido que a é fator-chave. E no setor hoteleiro, é importante que a gente entenda que vai ser preciso planos de ações caso chegue um cliente, um turista, com o vírus incubado e que esse vírus ele passe a ser esses sintomas passem a ser sintomáticos. E aí, se de repente acontece isso, Lara, fiz o check-in, beleza, entendo que meu turista ele não pode estar contaminado. Passa alguns dias e aí o vírus estava incubado, o turista estava sintomático e agora está apresentando sintomas. E, de repente, quando pensa que não, daqui a pouco o hotel todo já pode estar contaminado. Qual é o plano de ação para esse hóspede caso ele seja contaminado, caso ele fique doente? É preciso que socorra. A Airbnb lançou agora um plano de higienização para os hosts. Esse plano de higienização, ele garante que pelo menos 72 horas antes da estadia, os hosts se preparem e garantam condições sanitárias e mínimas, né? Mínimas, na verdade, que não seria o mínimo, seria que atendam todos os critérios para que recebam os turistas, seus viajantes.
E aí a Airbnb inova nesse ponto. Nós temos também o governo de Portugal, que eles estão criando um protocolo interno de higiene. E esse protocolo interno de higiene e segurança sanitária garante que assim, você cumpra alguns critérios, alguns não, cumpram determinados critérios que garantam as condições de higiene e sanitização dos empreendimentos. E ainda concede um selo àqueles empreendimentos que atendem a todos os requisitos, a todos os critérios, e distingue, assim, os serviços turísticos que estão, vamos dizer assim, mais comprometidos com a segurança do seu turista, com a segurança do seu hóspede. Eu não sei se você O ficou último sabendo, eixo que... Lara, aqui em Sergipe foi liberado os hotéis, né? Porém, eles têm que ter um aparelho como se fosse um termômetro, né? Para poder medir a Isso, temperatura de digitalização todos os térmica. hóspedes, antes que os hóspedes façam check-in. E na semana Sim. passada, foi na semana retrasada, eu vi uma reportagem com o presidente da BIH aqui de Sergipe, que foi liberado, mas que eles não tiveram mais de 10%, se eu não me engano, de procura nesse Isso. momento. Então, assim, a gente sabe que no setor hoteleiro vai haver uma necessidade de custo alto com alguns equipamentos para digitalização térmica, para rastreamento digital, mas sabe que é necessário para atender quesitos básicos de segurança, senão a situação pode se tornar pior do que se pensa e tomar uma proporção imensurável. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que, assim, os hotéis orientam, né, que os hotéis eles reduzam custos, aliem manutenções, investam em equipamentos que, que podem trazer uma segurança maior, como digitalização térmica, rastreamento digital, que invistam em questões de condições de sanitização, de higiene, que garanta os requisitos para seu turista, para o seu hóspede. E principalmente que haja um plano de ações caso alguém se contamine. Será que isso está acontecendo aqui? Será que eu acho que, inclusive, deveria ser um dos pré-requisitos do decreto governamental para que esses empreendimentos voltassem a funcionar. Porque, mas infelizmente a maioria, como é que eu posso dizer? Em alguns casos, acontecem que as pessoas fazem um acompanhamento das ações de risco já na situação de emergência. E aí é que vai elaborar um plano de ação caso o turista ou o hóspede se contaminem. Aí é bem complicado e mais difícil de contornar. O que mais eu posso ficar falando? O último eixo das questões operacionais, que eu vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês, é referente às soluções tecnológicas. Uma das áreas que mais está, como é que eu posso dizer, se recuperando nessa época de crise são as de inovação, como as startups. Por quê, Lara? Porque elas estão apresentando soluções. E em período pequeno, porque o objetivo das startups são justamente esse, é Uhum. aceleração. Aceleração e tecnologia. Então, essas startups, elas estão oferecendo soluções, né, que você minimiza o medo do turista, que você reduz o contato humano desnecessário através da robotização. E isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo de um caso que é da Camber Hotel Boston Downtown. Esse hotel, ele disponibilizou uma plataforma em Boston, e que nessa plataforma, você, turista, dentro da sua casa, do seu ambiente de segurança, pode visitar o hotel,
pode mensurar os espaços através de uma fita métrica virtual e pode adentrar no seu possível quarto, na sua possível unidade habitacional e verificar quais ações estão sendo tomadas para que você, turista, se sinta seguro. Eu, particularmente, Lara, provavelmente eu vou pensar 2, 3, 4, 5 vezes em onde eu vou me hospedar, qual o destino que eu vou, se eu for, se eu ver que traz uma segurança muito grande, que os casos estão praticamente nulos, é possível. Então, eu vou pensar, e não só sou são os turistas como todos, eles vão pensar em tudo que for referente à sua segurança. Outra questão fundamental que a gente lógica, nem sempre quer dizer alto custo. Então, existem algumas ferramentas que são disponibilizadas de forma gratuita, que podem ajudar na gestão de crises, no gerenciamento dessas crises. E a gente vai, então, assim, a gente compreende algumas questões, algumas ações operacionais que envolvem a operacionalidade em uma gestão de crise. Referente às relações governamentais, a gente vai entrar agora no nosso terceiro